Olá pessoal, tudo bom? Tema da videoaula de hoje, o reino fungi. Conteúdo que está inserido no módulo C4 da apostila de vocês. Item, caracteres gerais dos fungos. Os fungos são organismos eucariontes, ou seja, constituídos de células eucariotas, células que apresentam núcleo diferenciado, núcleo individualizado. Há espécies unicelulares, que aliás são maioria, e outras pluricelulares, sendo que os fungos pluricelulares ainda não apresentam tecidos verdadeiros. Então, razão pela qual essas criaturas podem ser chamadas de talófitas. A palavra talófitas literalmente significa plantas, plantas filamentosas. Claro que na classificação moderna, fungos não são plantas, mas antigamente, tanto eles quanto as algas eram considerados vegetais inferiores, compondo aí o grupo das talófitas. Os fungos são dotados de parede celular quitinosa. Nas algas e plantas, o principal componente da parede celular é a celulose. Nos fungos é a quitina. Quitina também é um polissacarídeo, só que é um polissacarídeo nitrogenado. Esse polissacarídeo aparece também compondo o exoesqueleto dos artrópodes, como camarão, escorpião, barata, etc. São organismos aclorofilados. Os fungos, diferentemente das algas, são aclorofilados. Se eles não têm clorofila, eles não fazem fotossíntese. Quimiossíntese é só em algumas pouquíssimas espécies de bactérias. Portanto, os fungos são criaturas heterótrofas. Fungos não produzem alimento. Uma das condições primordiais para o sucesso dos fungos em determinado ambiente é que haja disponibilidade de alimento, haja disponibilidade de material orgânico. São organismos que armazenam glicogênio. Os autótrofos armazenam amido, os heterótrofos armazenam glicogênio. Então, fungos, né, assim como os animais, armazenam glicogênio como principal produto de reserva alimentar. Os fungos são organismos encontrados em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Ambiente marinho, ambiente de água doce, ambiente terrestre úmido, interagindo com outros seres, né, como veremos ao longo da aula. Então, são organismos cosmopolitas. Seres cosmopolitas são aqueles encontrados em quaisquer ambientes. Ok? Observação. O corpo dos fungos pluricelulares é constituído de uma rede, de uma trama de hifas, né? Então, o corpo dos fungos pluricelulares é constituído de um emaranhado de filamentos chamados hifas. E esse conglomerado de hifas, essa rede de hifas, constitui o chamado micélio. Então, falando em micélio, é fungo. Ninguém mais tem o seu corpo constituído de micélio. Não é um tecido organizado, como eu já falei na aula de hoje. Tá? Alguns biólogos consideram o micélio como um pseudotecido, como um falso tecido. Beleza? Item 2. A reprodução dos fungos. Letra A. Reprodução assexuada. A reprodução assexuada se caracteriza pela não ocorrência do fenômeno da recombinação genética. Então, processos assexuados de reprodução simplesmente criam cópias de seres já existentes. Os mecanismos assexuados de reprodução representam mecanismo natural de clonagem. Clones são cópias genéticas de outro ser vivo. A reprodução assexuada ela cria cópias genéticas de seres pré-existentes.
Primeiro mecanismo de reprodução assexuada entre os fungos, a gemiparidade. Gema é o mesmo que broto. Então, gemiparidade é a mesma coisa que brotamento. A palavra paridade, pessoal, quer dizer igualdade. Igualdade. Então, o organismo produz um broto e esse broto cresce e forma um organismo idêntico ao organismo que emitiu o broto. Tá bom? Esse tipo de reprodução acontece, por exemplo, no fungo levedo de cerveja. Imagina aqui uma célula-organismo. Aqui um organismo célula. Olha o brotinho surgindo lá em cima. Aí sucessivos brotamentos vão formando 1, 2, 3, daqui a pouco 4, e às vezes, depois de algum tempo, milhares de organismos formando gigantescas colônias. Beleza? Segundo mecanismo de reprodução assexuada, esporulação, produção de esporos, né? Aqui nós temos algumas hifas reprodutivas daquele fungo popularmente chamado de bolor negro, também chamado mofo. Então aqui nós temos a formação do esporângio. Esporângio é uma urna, uma bolsa, dentro da qual serão gerados esporos. Os esporos maduros são liberados mediante ruptura da parede do esporângio. Beleza? Então há esporos que se dispersam pelo vento, são chamados aplanósporos. Há outros que se locomovem através de flagelos, são chamados zoósporos. Por que zoo? Zoo é animal. Quem tem comportamento móvel é bicho, não é planta. Como os fungos antigamente eram considerados plantas inferiores, então os esporos móveis flagelados eram chamados, ainda são chamados hoje em dia de zoósporos. Letra B, reprodução sexuada. É um mecanismo enriquecedor, sob ponto de vista genético e evolutivo. Então aqui ocorre a variabilidade genética, aqui ocorre a recombinação genética, o que implementa, o que determina variabilidade, diversidade genética dentro das populações. Esse mecanismo envolve a fusão de citoplasmas de hifas, processo chamado plasmogamia. Gamia é casamento, gama é casamento, é união, é a fusão dos citoplasmas de hifas, geneticamente diferentes, seguida da cariogamia. Cariogamia é a fusão dos núcleos geneticamente diferentes, criando novas combinações gênicas. Beleza? Então isso aqui enriquece, né? Isso aqui contribui, enriquece geneticamente as populações de fungos. Número 3, a classificação dos fungos. Gente, é uma classificação resumida, objetiva, que atende plenamente aos objetivos dessa aula. Então, claro que um especialista em fungos, um doutor em fungos, ele considera não sei quantos outros grupos de fungos. Aqui nós vamos considerar 3. Letra A, zigomicetos. Zigomicetos é o nome atual. O nome antigo, que ainda pode aparecer em prova, ficomicetos. Miceto quer dizer fungo, fico quer dizer alga. Esse nome foi criado em uma época em que os mofos, os bolores, eram objeto de polêmica. Alguns biólogos achavam que devêssemos classificá-los como algas. Fico quer dizer algas. E outros acreditavam que fossem fungos. Então inventaram esse nome híbrido, esse nome misturado, alga-fungo. Se você traduzir ao pé da letra, significa alga-fungo. Quais são os exemplos? Manjados? Os mofos, chamados bolores, também chamados bolores. O mofo preto que cresce no pão, os mofos que crescem nas frutas, né? Determinando o apodrecimento das frutas. Esses fungos apresentam hifas aseptadas. O que é um septo? É uma divisão. Tá ok? Uma hifa septada, ela é uma hifa pluricelular. Ela é dividida em vários compartimentos, cada um com um núcleo. Uma hifa não septada, aseptada, ela é uma célula gigante, plurinucleada. Razão pela qual nós podemos chamá-las também de hifas cenocíticas.
cenócito, com C aqui, ó, cenócito, quer dizer, massa citoplasmática plurinucleada. Então, o que é uma hipa cenocítica? É uma hipa representada por uma massa citoplasmática plurinucleada. Olha o esqueminha aqui de uma população de morfos. Ó. Isso aqui simboliza uma colônia de morfos. Ó. E aqui nós temos hipas reprodutivas, dando um ramo. Aqui eu tenho uma hipa reprodutiva brotando aqui, dando um ramo. Ó. E na ponta aqui vamos uma bolsa. Essa bolsa chama esporângio. Ó. E as bolinhas lá dentro simbolizam esporos. Ó. Endo é dentro, porque eles formaram dentro dessa bolsa, chamada esporângio. Quando os esporos são maduros, o que acontece? A parede do esporângio se arrebenta, os esporos se dispersam pela ação do vento, germinam e formam novas colônias de mofo. Segunda classe de fungos, letra B, ascomicetos. Essa palavra asco quer dizer saco. É por causa da forma do esporângio. O esporângio parece uma bolsa alongada, então por isso chama ascomicetos. Esses fungos, os ascomicetos, apresentam hipas septadas, quer dizer, hipas pluricelulares. Hipas constituídas por compartimentos, né, separados por septos, e cada compartimento com um núcleo. Produzem esporos sexuados, denominados ascósporos. Ascósporos. Olha aqui o porquê dos nomes. Ascomicetos, ascósporos. Imagina aqui uma hipa reprodutiva. Aqui nós temos dois núcleos. Ó. As bolinhas avermelhadas lá. Dois núcleos geneticamente diferentes. Ó. Eles se fundem. Formam um núcleo diploide. Que sofre meiose, gerando 4 núcleos haploides. Que sofre mitose, cada um deles vira 2, fazendo um total de 8 núcleos haploides no final. Em torno de cada núcleo se diferencia uma unidade de membrana e cada coisa dessa é uma célula. Então eu tenho aqui dentro desse saco, eu tenho 8 ascósporos. Então o esporângio é o asco, porque parece um saco. Né? Após algum tempo, o que acontece? Os esporos amadurecem, a parede do asco se arrebenta e eles são liberados, germinam e formam novos fungos. Exemplos de fungos importantíssimos dentro desse grupo. O gênero Penicillium. Quando eu ponho SP aqui, meus jovens, ele vem minúsculo não sublinhado. Não quero citar nenhuma espécie, valem várias, são inúmeras. Tá ok? Há uma famosa chamada Penicillium notatum, que foi a espécie fúngica da qual Alexander Fleming, por acidente, acabou extraindo a penicilina, acabou descobrindo a penicilina, que foi o primeiro antibiótico da história da humanidade. Saccharomyces, aqui é um YCES no final, Saccharomyces, ficou meio embaçado aqui o E e o S, Saccharomyces, aqui é um YCES, SP. A espécie mais famosa é o Saccharomyces cerevisiae. Lembrou de alguma coisa? Cerevisiae, em latim quer dizer cerveja. É o levedo de cerveja. Esse fungo tem grande importância na vida prática, na produção de bebidas alcoólicas, como vinho, cachaça, cerveja, né? Na produção de pão. Grande importância é o levedo de cerveja, esse Saccharomyces cerevisiae. Próximo grupo, letra C, Basidiomycetus. Basidiomycetus, vocês vão entender por que o nome basídio. Porque os esporângios se formam na base do corpo de frutificação do fungo. Os exemplos comuns, ó, cogumelos, o champignon, por exemplo, é um basidiomyceto. Fungos que crescem grudados em troncos de árvores, chamados orelhas de pau. Então, na base do chapéu do cogumelo é que surgem os esporângios. Eles também apresentam hipas septadas, ou seja, hipas pluricelulares. Produzem esporos sexuais denominados basidiósporos. Vamos mostrar agora a importância dos fungos. É o item que tem mais chance de cair numa prova, hoje em dia. Lado prático da coisa, tá?
Então, letra A, importância ecológica. A1, os fungos atuam na reciclagem de matéria orgânica. Reciclar matéria orgânica é o mesmo que decompor matéria orgânica. Então, por exemplo, no solo da floresta amazônica, né, cai muita matéria orgânica ali, então os fungos encontram condições altamente favoráveis ali, proliferam e promovem a rápida reciclagem da matéria orgânica, o que permite à floresta se autossustentar. Quais são as condições que favorecem o alto desempenho dos fungos no solo da floresta amazônica, gente? Alimento sobrando, temperaturas elevadas, umidade elevada, pouca ventilação, né? Pouca luz, quase não chega luz no solo da floresta, quer dizer, tudo que fungo gosta. A2, os fungos protagonizam a associação mutualística com algas, originando líquens. Os líquens, ótimos indicadores da qualidade do ar. Gente, se em uma praça, em uma cidade, você vê os troncos cobertos por líquens, isso é indicativo de que a qualidade do ar está boa. Porque essas criaturinhas são altamente sensíveis à poluição atmosférica. Por exemplo, bióxido de enxofre, o SO2, é um veneno para líquen. Ele é liberado nas descargas de automóveis e outros veículos automotores. Nesse mutualismo entre algas e fungos para formar o líquen, qual é o benefício que a alga presta ao fungo? A alga fotossintetiza, produz glicose e alimenta o fungo. Alimenta o fungo. Além de fornecer glicose, as células da alga fornecem aminoácidos essenciais ao fungo. E qual o benefício do fungo em relação às células da alga? O fungo abraça, as hipas do fungo empacotam as células da alga, protegendo-as contra a desidratação. Além do mais, absorvem água e sais minerais do ambiente e entregam de mão beijada para as células da alga. Quer dizer, um mutualismo perfeito. Perfeito. A3. Os fungos protagonizam associação mutualística com raízes de plantas, formando as chamadas micorrizas. Rizo, jovens, é raiz, mico é fungo. Então, o consórcio, a união fungo-raiz, ele chama micorriza. Gente, o que o fungo faz de bom para a planta? Eu já falei que o fungo decompõe material orgânico ali no solo e produz, né, material inorgânico, sais minerais que a planta absorve. Tá ok? Então, o fungo disponibiliza, através da decomposição da matéria orgânica, os sais minerais que a planta assimila, absorve através da raiz. Por outro lado, as hipas do fungo absorvem amplamente água e sais minerais e entregam de mão beijada para a raiz da planta, maximizando assim o desempenho da raiz da planta. Compensação, a planta alimenta o fungo. A planta fornece glicose e aminoácidos essenciais ao fungo. Então, um mutualismo perfeito. Letra B. Fungos importantes na saúde humana. Lado bom e lado ruim, meus jovens. Primeiro, lado ruim, B1. Algumas espécies causam doenças denominadas micoses. Meus jovens, fungos parasitas são minoria, tá? A maioria das espécies de fungos é do bem, a maioria é do bem. Agora, há um pequeno número de espécies perigosas. Por exemplo, a frieira, também chamada pé de atleta, é uma micose, é uma doença causada por fungo. A candidíase pode atingir a genitália, né? A Candida albicans pode causar vaginite. Pode causar o sapinho, que é uma inflamação na boca. O sapinho, não sei se alguém conhece esse nome popular, é a candidíase na boca. A pelada, como o nome sugere, o sujeito perde pelo no couro cabeludo, né? Vai caindo pelo ali, ó. É um negócio horrível, difícil de tratar até. Pode causar infecções graves, ó, como pneumonia, hepatite. Pneumonia, claro, que é infecção pulmonar. Hepatite é inflamação do fígado. Então há espécies de fungos extremamente perigosas, né? B2. Algumas espécies produzem alucinógenos, como o LSD, famoso ácido lisérgico, psilocibin. Então, drogas alucinógenas poderosas podem ser extraídas de fungos, meu jovem.
Tem pessoa maluca que toma chá de cogumelo, de vez em quando morre, empacota, né? Tem cogumelo que produz venenos mortíferos, que a gente vai ver daqui a pouco. B3. As aflatoxinas podem causar hepatite e câncer hepático. Aflatoxinas são venenos produzidos por um tipo de mofo, cujo nome científico vocês não têm que decorar, chamado Aspergillus flavus. Isso pode causar hepatite, que é a inflamação do fígado. A pessoa consome muito repetitivamente cereais mofados, como centeio, aveia, né, feijão, amendoim. Perigo, viu? Mas tem que comer muito para poder adoecer. Se não tratar, se não evitar, o problema pode a hepatite evoluir para o câncer. Tá ok? Existem muitas biotoxinas fúngicas que causam câncer. E o fígado é um dos órgãos mais frequentemente acometidos por esse tipo de problema. B4. Certos cogumelos produzem venenos mortais. É o que eu estava falando com vocês, esse chá de cogumelo. Há um alcaloide chamado muscarina. O cogumelo produz isso. É lindo, gente. Ele é um cogumelo vermelho com manchinhas brancas. Ele é atraente até. Coisa muito colorida e que da bandeira e que está aí na natureza é porque tem algo de ruim em torno daquela coisa. Bicho muito colorido, por exemplo, sapo muito colorido, cobra muito colorido, sai de perto. Tá? O seu neguinho comer isso aqui, ó, morre na hora. Isso provoca arritmia cardíaca que mata instantaneamente. Quantidade mínima de muscarina mata. B5. Na produção de antibióticos, é o lado bom da coisa. É o lado bom da coisa. Igual eu estava falando que o Alexander Fleming, ele descobriu a penicilina por obra do acaso. Ele estava cultivando bactérias em laboratório e por sorte dele, ele errou. O fungo penicillium notato contaminou o meio de cultura e ele notou que as bactérias não cresciam no meio contaminado com esse fungo. Aí ele cultivou o fungo separado e isolou do meio de cultura o princípio ativo, né, que estava impedindo a multiplicação das bactérias. Em homenagem ao fungo, passou a ser chamado penicilina. Foi o primeiro antibiótico da história da humanidade. Letra D. Os fungos são amplamente usados nos trabalhos de biotecnologia, na engenharia genética. Por exemplo, tem fungo lá no Instituto Butantan de São Paulo, fungo transgênico, que está sendo usado para produzir fatores de coagulação sanguínea humanos, para tratar do paciente com hemofilia, igual vocês vão ver futuramente nas aulas de genética. Por que os fungos são ótima matéria-prima para pesquisa científica? Cultivo fácil e barato. Ciclo reprodutivo curto, ciclo vital curto, quer dizer, reproduz rápido pra caramba. Material genético simples e de fácil manipulação pelo pesquisador. Tranquilo? Então é moleza cultivar fungo em laboratório. Letra E. São usados na produção de bebidas alcoólicas, como cerveja, cachaça, vinho. São usados na produção de álcool combustível, de etanol. São usados na produção de queijos finos, como gorgonzola, camembert, roquefort. Enfim, os fungos do bem, meus jovens, representam a grande maioria das espécies. Beleza? Os parasitos são minoria, desprezível minoria. Então fechamos assim a nossa aulinha de hoje. Um abraço. Tchau.